Olá, Rui Reininho. Obrigada por estares Olá, aqui connosco na Zem Talks for All do Festival Mental. É ótimo ter-te aqui, sim, e agradecer o teu tempo e disponibilidade. Antes de mais, como é que te tens estado a vamos imenso. sentir durante este tempo que já lá vai para cima de mês, de pandemia, de Sim, isolamento, de incerteza? Como é que tens estado a passar são isto? os 2 meses. É difícil lidar com as angústias alheias, com as nossas, é o que eu costumo fazer. Hum, Remeter-me ali a um certo silêncio ali à minha volta, ouvir se calhar ali um cão a fazer não Hum, concorda comigo, tem ali uma cadela ali a protestar, mas de facto já há muito tempo que eu estava a pensar desacelerar eu próprio. Um, e, e rodei-me assim de coisas, por exemplo, vou-vos mostrar, rodei normalmente de coisas como esta, já há uns anos, desde 2002 que vou ali com as chamadas taças titanas e estas coisas assim. hum. Estás a seguir um Isso. bocadinho aquela parte de vida que David Bowie também fez? Espero que em termos físicos não, coitado, porque Não, em termos físicos, o não. final, não, este Final, assim é mentais, assim, afinal há de sempre haver um para cada um de nós, é certo. Mas essa parte é da, verdade. da Cada caso é introspeção um e de. caso, eu sei que é um clichê, cada caso é um caso, mas, mas de facto, pronto, tenho tido assim uma vida um bocadinho mais Faz-te bem introspectiva. e faz-te sentir bem. Muito silêncio, porque senti que estava com a cabeça a abanar muito. As, as vibrações, digamos, os estilos vibráteis dentro das orelhinhas, o equilíbrio. Eu meço muito também pelo, o limiar de vertigem, não é? Em Hum. que os autólitos andam assim quando andam mais aos saltos, digamos assim, perturbam bastante. E é difícil seguir uma linha. Eu fico um pouco mais bruxuleante, digamos assim, nessas alturas. E depois é um desprazer muito grande no não ter acesso, digamos, ao chamado palco, não é? Ao palco da vida, Faz-te em todos falta no meio disso tudo, apesar eh, do ruído. começa a fazer. Nós, para o ano, estou a dizer nós na generalidade, em termos do GNR, para o ano atingimos os primeiros 40 anos, o que 40 é anos de mas, vida, parabéns. praticamente sem interrupções. Eu sei que alguns colegas nossos, e digo isto com o máximo de ternura e até um certo humor, às vezes fazem assim um bocado de batota, não é? Vamos comemorar os 20, já estão de facto parados há 10, não é? Só se a ver quem está nos pódios, não é? Que não É, existem. ali sempre, exatamente, ali sempre quase os vasos comunicantes. Mas, mas nisto basta-nos o que temos, que é, digamos, um lugarzinho honorário, e depois também dedicar-me a outras coisas. De facto, eu estou numa altura em que estava a terminar um disco, um vinil, que é uma das paixões que acho que compartilho com quase toda a gente. Por exemplo, hoje acordei com este disco Hum. maravilhoso, que eu até vou para um bocadinho mais, uh, que é a banda sonora do Laurence De Raça Arábia. Albarébia, do grande Peter O'Toole. Um, Eu, de facto, é um prazer sempre ver aquele filme de 3 horas e tal, na chamada Editor's Cut, não é? Não Uhum. digamos, a montagem mesmo final deste Montagem grande final, making realizador, of. David Lean. É sempre extraordinário ver aquele homem ali a cantar sozinho em cima de um camelo, não é? The Bank of Monte Carlo, I'm Hum. the man in the Bank of Monte Carlo. É muito bonito ver aquele silêncio do, do deserto, que é um dos sítios que eu mais aprecio, porque é um dos sítios mais limpos do mundo ainda, não é? E creio que o planeta todo também está, por Não uma sei que certa te altura, a agitar. diga, é limpo, limpo.
Limpo, Eu, limpo, esse tranquilo, conceito, mas ao mesmo tempo não é asfixiante. Não, não é aquele limpo ou aquele horizonte que é enorme, mas ao mesmo tempo asfixia. Tu já estiveste lá, mas em algum deserto, tive, à séria? tive, tive no mais próximo que temos daqui, no, no Sahara, durante uns quase 2 meses, lá para baixo, Tantan, Tarfaya, perdido ali, já, quer dizer, já Hum, deserto, deserto. Não hum. aquele deserto tão turístico, claro, passei por Ouarzazate e as famosas dunas, não é? E as famosas Brancas, dunas. é verdade. E ali tive até uma aventura extraordinária, depois de estar há mais de um mês a seguir, praticamente sem contacto com nada. Nós tivemos acesso a um rádiozinho de pilha, só ao fim do dia que no oásis corria assim, digamos, soltavam a água e naqueles um fluxo de águazinha que passava à porta das tendas, digamos assim, e das casas de Douro. E depois, à meia-noite, que aqui a noite é maravilhosa no deserto, é um mar, É um mar de achei muito estrelas. interessante. Alguém estava a sintonizar um daqueles rádios, no meio do ruído, e eu vi assim, pim, boa noite, é meia-noite em Portugal, 11 horas nos Açores, é assim extraordinário. Ali o contacto, apanhou-se uma emissora, acho que era antiga, Apanhado. já não era emissora nacional, já era Antena 1, com certeza, a dar o seu horário com aquele gong, dong, não é? Boa noite, é meia-noite em Portugal, 11 horas nos Açores. E começaram assim a dar umas notícias que não tinham nada a ver comigo, achei aquilo tão distante e tão próximo ao mesmo tempo. Achei uma viagem, conectei-me outra vez e vim-me embora. Então, estás a fazer, estou eu aqui a fazer, se calhar, Um disco é esta, uma coisa que se chama, esta é uma ponte coisa que que se há. vai chamar as 20 mil éguas submarinas, 20 mil éguas submarinas, Hum, tem a ver com os mares e com os desertos, precisamente, com sons mais. Fomos dois a fazê-lo, eu e um homem chamado Paulo Borges, com percussões, coisas eletrónicas, também há um pouco para homenagear, há dois anos estive ali no Annapurna, também ver a terra do teto de cima, tiveste, tem sido fantástico. esta ponte que estás a fazer entre o deserto, o silêncio e o confinamento, isto tem a ver com o mesmo estado de espírito, de alguma maneira? E O esse estado de confinamento parece espírito ser quase uma coisa boa? o Um confinamento encontro? parece quase um medicamento, não é? E acho que Achas? certa Hum, acho que a certa altura do tratamento tem que se cortar essa dependência. uhum. Embora porque eu sei que é de certa maneira viciante também. E o silêncio é viciante, a solidão é viciante, e é um pouco essa adição pode ser às vezes um pouco vertiginosa. Pode, sem dúvida nenhuma, mas de qualquer maneira o silêncio a ti faz-te sentir bem, Muito, muito. mas também te faz sentir bem o barulho e os palcos. Em termos do som, digamos, uma conjugação entre a eletrónica e tudo que é natural ao mesmo tempo, Uhum, uhum. simultaneamente e ao mesmo tempo. Eu gosto de redundâncias, Ah, é verdade, sempre gosto foi muito de assim. usar redundâncias. Essa é uma coisa. Esse disco já foi feito agora ou terminado agora? Está para sair quando? Ainda Sim, apanhou esta pois fase em que agora, tu não podias sair? exato, aquela fase final, estou à espera de poder viajar um bocadinho, Uhum, encontrar-me com as pessoas que estão a trabalhar no outro lado e, ótimo. e depois, sem pressas, lançar o, o disco. Uhum. É um desporto, lançamento de disco, depois do dardo, o disco. Ajudar o disco. Ah, Rui, para ti, tu és daquelas pessoas que está daquele lado em que tenta encontrar nisto estou a dizer Covid, vírus, pandemias e desastres naturais como incêndios e afins, alguma coisa em que está tudo ligado e que é tudo obra, em suma, da mão humana, da mente humana, da destruição, que as pessoas geralmente têm feito aí mundo fora,
Ou achas que não tem nada a ver? Os vírus fazem parte do nosso, diz que são elementos inteligentíssimos, não é? Na maneira como se adaptam, são um pouco parecidos com os nossos organismos, no sentido que gostam de parasitar a energia e alimentar-se à custa dos outros também. Parasitas bem maiores. E eu tive uma experiência também forte durante uns 20 e tal anos de convivência com um vírus poderoso, e achei, lembrei-me uma vez de um ponto de vista, uma senhora, uma astróloga, que me disse, dentro daquilo que há de especulação na astrologia, disse-me assim: isso é muito importante, uma pessoa viver com o vírus e entendê-lo. Este ainda acho que está um bocado destrambulhado, ainda Está não perdido ainda não percebeu muito bem. ainda não aprendeu a conviver, mas eu estou a pensar que não esperava, tenho amigos e amigas, estive há pouco tempo em contacto com um momento muito funesto com uma criatura que estava a viver com o vírus há 30 e tal anos, aquele famoso VIH, o famoso vírus da SIDA, e hoje em dia é uma doença crónica, não é? Portanto, o próprio vírus adaptou-se, não quer que ele é um passageiro, mas não quer que, digamos, o transportador morra de maneira nenhuma. Este aqui é muito infantil, é muito desorientado, ainda não percebeu, ataca tudo, não é? É um pouco infantil, digamos. Vai a tudo e vai a todo lado, ainda não sabem o que anda a fazer e eventualmente poderão haver Exatamente, e outros. rebenta com tudo. Se calhar pode arranjar irmãos e primos e amigos e nós Mas não sabemos. tudo isso, e a mim na altura ensinaram-me, disseram-me o problema que estás, vi as vantagens nisso e de facto cheguei a uma conclusão que é muito estranha, que o vírus pode nos salvar a vida, porque a certa altura, por exemplo no meu caso, cortou-me um ritmo muito autodestrutivo até da minha parte. Digamos que se eu não tivesse tido esse período dessa minha vida, teria com certeza optado, sei lá, se calhar tínhamos espetado à noite contra um poste, uma árvore, ou essas coisas que tinha mania de saltar para a frente. Quando nós não queremos Os ou quando nós, automóveis à noite. de vez em quando aparecem-nos assim, quando nós não as vimos, mas elas estavam lá. Elas estavam lá, nós é que não estávamos. É toda essa questão da autodestruição e tudo a ver com alguns mecanismos de defesa que muita gente tem. Tudo é aprendizagem, tudo pode ser sabedoria e tudo pode ser uma chatice muito grande também. Depende da perspectiva. Tu estás em que fase agora? E sofrimento. Estou numa fase em que não posso levar pela irritação que sinto, isto tudo um pouco a febrilar em termos sociais. No caso dos músicos. O que é que te faz ficar zangado agora, Rui? Faz-me pensar uma coisa que creio que foi em termos de países, os alemães já anteciparam, quando disseram que dentro de um ano as últimas coisas a aparecer serão os espetáculos como, se calhar, o futebol e os desportos de pavilhão e os espetáculos musicais, os teatros e a dança e essa gente toda. Portanto, vamos ser as últimas vítimas desta incomunicabilidade. E antecipo isso com uma certa angústia, porque tenho a angústia de toda a gente com que estamos a comunicar. Claro, e tens uma vida para fazer e a tua vida é cálculos, música. Privação, sofrimento e fome, não é nada bom. Quer dizer, eu creio que se pensarmos em termos mundiais, os artistas neste momento estão assim ao nível talvez do Iémen e do Sudão do Sul, não é? Quer dizer, em termos de perspectivas e de emagrecimento, até intelectual, porque vejo que aquelas soluções, aquelas panaceias, ainda não são paliativos, mas aquelas panaceias são muito fraquinhas e muito hipócritas, vejo muita hipocrisia. Cada um está ali a tentar safar-se da maneira que mais sabe. Curiosamente, eu tinha começado um livrinho, e só para atalhar, que é um livrinho que acaba por ser um livrão, deste senhor que eu não conhecia, tem um nome chamado Amor, Hammer Tools, que é um gentleman em Moscou, que é uma história de um homem que passa uma vida num hotel enclausurado
e é um romance muito interessante, de certa maneira, por vezes leve e profundo, é como eu gosto, às vezes é como o fundo do mar. É bem diferente do deserto, ou nem por isso. Mas é uma história de clausura, precisamente, que é só para passar toda a vida fechado num hotel, é muito estranho, é quase como apanhar uma perpétua, não é? Hum. Uma prisão perpétua, mas Mas aí acho que foi por escolha própria, com não foi? contacto. Já não me lembro bem da história. Não, ele é apanhado pela Revolução Russa, soviética ali, de 1917, que foi o ano em que, pelo visto, Nossa Senhora também apareceu em Portugal. Foi um início de século agitado. Se tu pudesse agora sugerir às pessoas que me estão a ouvir, o que é que estás a ouvir agora? O que é que te faz sentido ouvir agora? O que é que te apetece ouvir? Porque tens estado a dar já as sugestões daquelas coisas que costumamos perguntar no fim, mas tu tens sido assim, intermédio, isto já está tudo misturado, portanto é ok, tanto faz, podes produzir. Vou ouvir, já ouvi Água a Correr hoje, os passarinhos, e não sei, vou ouvindo o que posso, não é? Começou-se a ouvir os passarinhos, creio eu. Estás a ver? Exatamente, foi ali, quando ela abriu a porta, foi ouvir os pássaros lá fora. Quando estudaste cinema e depois já não quiseste assim tanto cinema, mas depois voltaste ao cinema, o cinema sempre esteve de alguma maneira presente, não é? Nem que fosse só como observador. Tens visto alguma coisa agora que aconselhes? Até, de certa maneira, de uma maneira um pouco enjoativa. É? Sim, no primeiro mês estava de facto com uma vertigem de ver quase tudo que aparecia à frente, mesmo o chamado mau cinema, fartei-me das bufetadas, aquela violência toda, porque acho que o cinema que nos invade mais que o chamado cinema norte-americano, muito infantil, não é? Até mesmo aquelas aventuras de super-heróis ou não, há sempre, tenho que acordar sempre um quarto de hora ou meia hora final, para as pessoas andarem à bufatada, como se costuma dizer, e eu acho aquilo um princípio muito infantil, e era com certeza um pronúncio de criaturas que estão a mandar no sistema, gente assim muito violenta, muito crispada. Encontras isso também noutros filmes, mesmo na Europa, etc, etc. Com problemas, creio eu, com problemas mentais muito grandes, não por antecipação, até tínhamos falado disso. Pois se me dói mais uma pernita, vou ali ao osteopata, porque não também procurar ajuda noutros campos. E aqui os fluxos mentais precisam muito de lubrificação e de apoio. Digamos que no segundo mês foi mais o chamado cinema europeu, outra vez, rever aqueles pretos e brancos e aquela coisa toda. Ou mesmo o início da cor também, com Mastroianni e aquela gente toda. Eu sempre que me sinto desamparado, às vezes vou um pouco recentrar no Fellini, por exemplo, que encontro sempre maravilhoso. Então tens guardado aqueles lugares, não é? Aqueles lugares que te sabem sempre bem e que se mantêm a todo o tempo, sempre que tu precisas. Sim, um Hitchcockzinho mais destemperado também. Mais destemperado, assim. Eu gosto sempre de ver passar aquela personagem pela frente. Tem que estar sempre presente de alguma maneira. E pronto, Rui, obrigada por ter estado aqui connosco, pela conversa, tempo e disponibilidade. Queres deixar alguma mensagem, alguma coisa que te apetecesse falar? Queria deixar uma mensagem mental, não é? Muito bem, para o vosso obrigada. mental. Sim. Mais do que solidária, para mim é a arte das artes, é a acumulação de todos os prazeres e é a companhia de muita gente, de facto. Companhia, digamos. Eu acho que o cinema preenche quase tudo. Falta a nós agora preenchermos o cinema outra vez e vê-lo mesmo às salas. Também depende do país onde tu estás, não é? Porque aqui as coisas, sabes tu bem melhor que eu, não são assim tão fáceis
nem tão Pois não, eu transparentes, nem tão simples, nem tão... lembro de ver ciclos e dormir na altura optava entre pagar um hotel e dormir para um cinema e ver sessões contínuas, foi muito terapêutico também para mim. Também havia aqui, sério, não sei se estás a falar do Porto, mas aqui em Lisboa havia, Não, não tinha, depois havia as sessões contínuas, não é? havia. E ficamos assim então, com sessões contínuas que espero que algum dia voltem e que Como ainda muita como gente se possa diria, divertir. é, como diria a minha colega Rita Lee, no escurinho do cinema. Chupando drops de anis. Beijinho, Rui, fica Até bem, sempre, fica um beijinho. seguro, até breve. Muito obrigada. Adeus, obrigado.